Pega a visão do canal do Guerreiro. Esse é um tema tremendo que destrava chaves na nossa vida, né? Liberte-se das amarras do passado, né? O que nós precisamos é não perder o foco e o objetivo dos alvos que Deus apresenta em nossas vidas. O Thiago Brunet, que eu acompanho e gosto bastante dele, ele fala algo muito interessante, né? Que muitas pessoas vão procurar você no teu passado. E a resposta que você tem que dar para essas pessoas que vão te procurar no teu passado é que você não está mais lá. E o apóstolo Paulo dá uma grande lição para nós em relação a esse tema, né? Em Filipenses 3, a partir do versículo 13 está escrito: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E, se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Aonde você já chegou, né? Muitas vezes você precisa contar as bênçãos daquilo que Deus já fez na tua vida e continuar avançando. Porque o mundo quer sempre pregar o negativismo, quer que você pare do propósito de Deus para a tua vida, né? Então nós vemos que a resiliência e a perseverança, ela só se manifesta em pessoas que são focadas em seus objetivos. Não perca o foco. É a maneira de você manifestar a resiliência e a perseverança daquilo que Deus tem a realizar através da tua vida. E Deus não forma homens do dia para a noite para realizar as suas obras. A Bíblia Sagrada e a humanidade, ela não é feita de super-heróis. É feita de pessoas que lutaram contra o interior dela mesma, que tentava parar elas daquilo que Deus tem a realizar e tinha a realizar daqueles que já são história. Então nós vamos ver que Moisés, ele foi preparado durante 40 anos no deserto para se tornar o líder dos hebreus. Pense nisso. Ele não avistou a sarça ardente, senão aos 80 anos. Isso mesmo, 80 anos. Eu não espero que você demore tanto para despertar, mas que você tenha resiliência e perseverança nos projetos que Deus coloca no teu coração. Davi, após ser ungido rei, ele assumiu o trono aos 30 anos. Após cerca de 13 anos, ele ficou vivendo como fugitivo, caçado e perseguido por Saul. José no Egito. Estou dando alguns exemplos para aumentar a tua fé. A minha base de ensinamento é a Bíblia Sagrada. Poderia falar dos meus testemunhos pessoais, mas esse canal é um canal que traz um paralelo do espiritual e do natural através da Bíblia Sagrada. Poderia ser uma autoajuda, aqui não é autoajuda, aqui é ajuda que vem do alto para fortalecer a tua fé. Mesmo porque também eu tenho respeito às pessoas que têm o ministério de autoajuda, mas não é o meu caso. O meu caso é a ajuda que vem do alto pela palavra de Deus. José no Egito, após ser vendido como escravo pelos seus irmãos aos 17 anos, só foi governador do Egito aos 30 anos, quase semelhante ao processo de Davi. 13 anos de espera, vivendo como escravo, mordomo e presidiário. Mas a resiliência, a perseverança, ele tinha sonhos de Deus. Lembre-se que tem 3 tipos de sonho na vida da gente. O sonho humano, que a carne proporciona, o sonho do diabo, que quer te colocar medo e fazer você paralisar, e o sonho de Deus. O propósito da realização da tua vida nessa terra é os sonhos de Deus. Centralize a tua força nos sonhos de Deus. Tem sonhos também que são alertas, né? Que profeticamente Deus te mostra para te dar um livramento também, né? Mas não estou falando de sonho, estou falando de resiliência e perseverança no foco do objetivo, né? Jesus, ele iniciou o ministério com 30 anos de idade, durou 3 anos e meio, e hoje eu estou aqui, fui alcançado por ele manifestar a plenitude do propósito de Deus. O apóstolo Paulo, como foi citado em Filipenses 3,13, vou fazer um breve resumo. Eu não vou ler os versículos, mas eu vou dar o endereço para você consultar, caso queira aprimorar os teus conhecimentos, né? O que a Bíblia registra sobre o tempo do anonimato do apóstolo Paulo?
é seguinte em Gálatas 1 e 2. Né? Paulo ficou algum tempo na Arábia e Damasco, 3 anos aproximadamente. Está em Gálatas 1,17. Depois desses 3 anos, foi para Jerusalém e ficou 15 dias. Conheceu Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Está em Gálatas 1, 17 e 18. Voltou para a terra natal, que era Tarso, tanto é que é Paulo de Tarso, né? Na Cilícia e Síria. Está em Gálatas 1, 21. Barnabé foi até Tarso convidá-lo para ensinar em Antioquia, na Síria. Está em Atos 11, 25 e 26. Estando em Antioquia, estou falando pela vida do apóstolo Paulo, porque foi ele que deu essa pérola para nós. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo, dentro do ministério que Deus tinha colocado nas mãos dele. Né? Então, ele chega, estando em Antioquia, chega um profeta por nome Ágapo, e profetiza uma grande fome durante o período do imperador Cláudio. Por essa razão, a igreja dos gentios comissionou Barnabé e Paulo para levar ajuda aos irmãos em Jerusalém. Ele volta para Jerusalém, está em Atos 11, 27 ao 30 e Gálatas 2, 1 e 2. Por revelação, né? Isso é por volta de 47, 48 depois de Cristo. Isso aconteceu, acreditem, depois de 14 anos do início do ministério do apóstolo Paulo. Então eu quero passar para você, provavelmente do seu encontro com o Senhor Jesus, no caminho de Damasco, né? Então fica bem claro que ser eficaz na obra e no propósito que Deus tem está muito ligado à perseverança e à resiliência. E algo que eu queria falar para você também é que o que impede a humanidade de avançar são travas do passado, você sabe, de ordem familiar, de ordem profissional, sentimental, emocional. Às vezes o cara teve uma empresa, não deu certo a empresa, ele desanima. Teve um contexto familiar que não aconteceu da maneira que ele gostaria e desanima. Então essas travas do passado querem bloquear. O apóstolo Paulo fala enfaticamente. Por que o apóstolo Paulo falou? Porque ele foi um perseguidor da igreja de famílias. Estevão morreu e as vestes dele, a capa dele foi jogada aos pés do apóstolo Paulo. Um homem terrível, que se ele tivesse preso às amarras do passado, ele não seria o maior escritor do Novo Testamento, quase, aparentemente, seria mais da metade, porque o livro de Hebreus é uma incógnita, se foi ele ou não, a Bíblia não deixa bem claro. Mas ele escreveu 13 livros, dos 27 livros do Novo Testamento. Não permitiu que as amarras do passado, e a Bíblia é bem clara para que você não fique preso. Olha o que diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 ao 20. Miqueias 7, versículo 18 ao 20. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esquece da transgressão do resto da herança? Olha só, né? Heranças familiares, pessoas que vieram de um contexto diferenciado do cristianismo. Deus se esquece, não leva em conta essa herança, sua paternidade, quem foi tua mãe, quem foi teu pai. Deus não está preocupado com isso não, Deus está preocupado com o que Ele vai fazer através da tua vida, né? O Senhor não retém para si para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Deus é bom, Deus é amor, só que Deus é justiça também, né? Versículo 19 de Miqueias 7. Tornará a piedade de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por que essa citação? Nessa época do Antigo Testamento, explorar o oceano não era como nos dias de hoje, era uma coisa impossível, né? Hoje não. Tem até aqueles equipamentos que chegou até o Titanic lá, que deu ruim, inclusive. Mas ali é uma citação de que era muito difícil chegar às profundezas do oceano para resgatar as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Versículo 20 de Miqueias 7. Mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade, conforme jurasse aos nossos pais desde os antigos. Então, através de Jesus Cristo, nós alcançamos perdão dos nossos pecados e iniquidades em qualquer área da nossa vida. Esse foi o propósito dele caminhar aqui nessa terra. Nos libertar das nossas transgressões, dos nossos pecados, das mazelas que nos impedem de alcançar a plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. Para finalizar, Hebreus 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Se Deus está falando isso para mim, que das nossas iniquidades, das nossas transgressões, não se lembrará mais,
Por que que muita gente fica preso ao passado das falhas? Né? Seja liberto dessas mazelas em Jesus Cristo. Ele quer te purificar, Ele quer te santificar e quer que você tenha a plenitude. E Ele sendo o alvo na tua vida, através do Espírito Santo, crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria de Deus, você vai viver, você sabe, essas amarras, essas correntes espirituais, o laço do passarinheiro, será quebrado. E você vai ter uma vida com paz. Não posso ser hipócrita que não vai ter problema, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo e nós também podemos, através dele, vencer aquilo que Deus tem a realizar através das nossas vidas. Pega a visão do canal do Guerreiro, hoje é domingo, vai para a igreja, agradece a semana antecipadamente e receba perdão em Jesus Cristo e também, como eu já falei em alguns devocionais, libere perdão, porque você pode receber o perdão, mas se você não liberar perdão, sinto muito, você vai ficar preso nas mazelas espirituais da mesma forma. Pega a visão do canal do Guerreiro.